Sabia que o mercado imobiliário, o mercado da incorporação, é o segundo mais atrasado do Brasil? Sabia, depois. Isso! Uhum. Muito bom. Então, entregar informação financeira, de investimento, de rentabilidade, de valorização, hoje esse é o caminho do alto padrão. Se você souber a língua do dinheiro, do mercado financeiro, você vai utilizar isso independente do produto que venda. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pax Cash. E hoje a conversa é sobre mercado, estratégia e principalmente sobre vender com inteligência. A nossa convidada de hoje é a Thaís Malessa, consultora estratégica em incorporação imobiliária, especialista em mercado com foco em velocidade de vendas. Ela também é autora do livro Coapse, o método definitivo para as vendas de alto impacto, que nasceu na prática de campo dos erros, acertos e da vivência real dentro das operações imobiliárias. Hoje a ideia não é só falar de teoria, mas também entender o que realmente faz um produto vender e o que trava as vendas e como pensar o mercado de forma mais estratégica. Então, Thaís, bem-vinda ao PaxCast, né? A gente teve um contato muito breve porque a gente se conheceu através do DWV, que é uma plataforma que basicamente aqui no litoral, aqui em Santa Catarina mesmo, onde todas as incorporadoras estão, divulgam os produtos, né? E a gente tem uma relação bem legal ali também, não somente agora de exposição, mas também uma ferramenta de trabalho, né? E a Thaís, ela foi apresentada para nós meio que para auxiliar ainda mais as estratégias da incorporadora, principalmente a nossa relação com os corretores, que são nossos clientes também. Então, Thaís, seja bem-vinda ao PaxCast. Estou me sentindo muito bem-vinda. Eu fiquei muito feliz que, através da DWV, nós podemos conversar. E, nossa, achei incrível a nossa conversa e entender também que é um mundo muito recorrente entre relação de incorporação, de ter produtos incríveis, de tentar se conectar com os corretores e ter que buscar estratégias para vender. Então, é basicamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, antes da gente entrar nesse conteúdo em vendas, em como ser mais assertivo, como é que está o mercado, quem está mais acelerado é o mercado, é o cliente, como resolver isso, como as incorporadoras podem se posicionar, como corretores podem atender melhor, tudo isso que a gente vai abordar. Eu queria que tu falasse um pouquinho da trajetória de quem é a Thaís, como que ela chegou aonde ela chegou hoje, como que ela parou no DWV e foi apresentada para nós. Eu queria que tu falasse um pouquinho de você. Então, tudo começou há muitos anos atrás. Não vamos falar idades, né? A gente não precisa dizer, de repente, tanto, muitos anos atrás. Mas começou com estratégia comercial. Eu tinha que analisar muitos funis de vendas. Tinha uma época que eu estava na Exact Sales, a empresa aqui de Santa Catarina também, e parte do meu trabalho era ter que analisar funil de vendas, criar estratégia comercial. E nesse meio eu tive que analisar funil de vendas, estratégia comercial de imobiliária, incorporadora, construtora. E eu percebi ali que tinha um potencial muito grande. Poxa, nós estamos tendo ali um funil de vendas, nós temos uma grande quantidade de produtos, de clientes. O que está faltando aqui para vender muito mais? E aí a minha curiosidade me atiçou em saber o que precisava levar para a incorporadora, para a construtora, para vender muito mais. Então, essa mistura de ter que quebrar a cabeça, estratégia comercial, ter que criar novos processos, se comunicar, ter que lidar com várias pessoas que estão se conectando para fazer o produto ser vendido, aí eu vi sim uma oportunidade muito grande e um desafio de, poxa, é aqui que eu quero atuar. É aqui que eu quero mudar o mercado, quero trazer estratégia, trazer números, trazer previsibilidade, visibilidade e poder direcionar os times e dizer, pronto, ó, aqui tem as ferramentas, os recursos, agora vamos vender. Então começou basicamente disso. Mas tu já começou no mercado imobiliário? Porque assim, toda criança começa ali querendo ser dentista, veterinária, a Thaís já... Não, você do mercado imobiliário. Eu já quis ser veterinária quando eu tinha 6 anos de idade, mas não começou dali não. Então, eu comecei na verdade há muitos anos com vendas, né, eu mesmo trabalhava com vendas, com o setor comercial, e depois de um tempo eu fui para CS, sucesso do cliente. E aí eu fiquei maravilhada com o sucesso do cliente, eu disse, meu Deus do céu, existe uma outra parte da jornada do cliente, que é ajudar o cliente a encontrar e a usar e a ter sucesso com o que realmente comprou. Eu fiquei fascinada com isso. Seria o pós-venda? Pós-venda, exatamente. E quando eu entrei nesse mundo de pós-venda,
que, na verdade, esse mundo de pós-venda de CS começou, tipo, lá em 97 nos Estados Unidos. Só que aqui no Brasil foi muito recente, começou muito recente. E quando eu entrei nesse mundo de pós-venda, aqui no Brasil a gente só falava que CS era relacionamento, que sucesso do cliente era relacionamento. E eu comecei a ver que sucesso do cliente não era relacionamento não, era venda. Era tão venda quanto o pré-vendas, quanto o SDR, quanto o closer, quanto o corretor, quanto o hunter. Eu comecei a ver que, poxa, não, espera aí, nós temos aqui uma estratégia muito interessante de venda, no final é tudo. É pré-venda, é a própria qualificação do lead, é o fechamento, é o pós-venda, é o marketing, ninguém fala sobre isso. Venda, na verdade, o comercial está em tudo. Então, a minha visão e a minha vida de estratégia começou ali, entendendo que tudo nesse mundo é venda. E eu fui, né, aprendendo, fui estruturando, fui criando metodologias em cima disso, até que um dia, Ana, do nada, estava eu em Curitiba, num evento, e um amigo me disse: "Thaís, você faz essas coisas", né, ele não sabia direito, mas "você faz essas coisas de funil de vendas, de jornada do cliente", ele é construtora, né, lá de Curitiba. "Você faz essas coisas aí de funil de vendas e tal, e tal, e tal, e quando você me explica, eu vejo assim, mas por que você não traz esse conhecimento para os incorporadores? Você não faz ideia do quanto a gente sofre para poder vender produtos e a gente não tem time de vendas, não tem processo e não tem indicadores, não tem nada. Por que você não traz esse conhecimento de estratégia, de captação, qualificação, de leads, de conversão de vendas para cá?" Eu disse: "Eu? No mercado imobiliário? Não, eu sou da tecnologia, eu sou da startup, nada a ver." E Ana, quando eu mergulhei, quando eu entrei no mercado imobiliário, que eu vi que era um mar, mas um mar gigante, e que não se tinham indicadores, raramente tinha estratégia, os corretores tinham a dor também de se comunicar. Disse: "Poxa, mas aqui tem uma oportunidade. Por que que eu não vou me desenvolver aqui? Por que que eu não vou trazer para cá estratégia também? Se é o que está precisando." E aí foi meu empurrãozinho, tá, Uhum. começou dali. E te contar uma coisa, sabia que o mercado imobiliário, o mercado da incorporação, é o segundo mais atrasado do Brasil? Sabia depois da pesca? Isso! Uhum. Muito bom, muito boa. Ela é ligeira, gente, vocês acham que não, mas ela é Não, sou ligeira. arquiteta, me respeita. Eu olho pro lado bonito. Exatamente isso, Ana. O mercado em incorporação vamos dizer ele imobiliário de forma geral, ele é o segundo mais atrasado. Então quando eu vi isso, eu disse: "Poxa, mas por que não trazer tecnologia", não tecnologia difícil de usar, mas, né, inteligência, BI, os dados, por exemplo, que nem a gente conversou aquele dia sobre DWV, sobre os Sim. BIs. Por que não trazer isso de uma forma mais fácil para vocês, incorporadores, para os corretores não precisarem ter que olhar isso com dificuldade, processo, "Ai, não, processo, funil de vendas", não, por que que a gente não traz isso de forma mais tranquila e mastigada, né, Uhum. conectando o público-alvo, o produto e os intermediários que estão ali para vender. E foi assim que eu comecei. Então, essa parte de tu entrar nessa estratégia comercial de incorporadoras foi por um acaso da vida de que tu estava num setor mais de tecnologia e alguém falou: "Cara, dá uma olhadinha para esse setor", né. E tu foi falando, já veio vários insights, porque, né, aqui dentro da Pax não é diferente no sentido de vamos estruturar processos, vamos, né, isso eu vou trazendo vários ganchos que já estão aqui na minha cabeça para esse podcast. Mas também, assim, tu começou a falar que hoje a construção civil, né, a parte de incorporação, construtoras, a gente não tem estratégias, né, não tem ferramentas. Acho que agora é que começou um pouquinho as pessoas até mesmo a entenderem, vamos ter um closer, vamos não ter. Então eu vou puxar por partes e aí você vai, né? Quando tu fala que a gente não tem estratégia, né? Você acha que é uma parte assim estrutural da empresa, a empresa não olha para isso, ou é mais só o setor comercial, ou é uma união do setor comercial com o marketing? E aonde que entraria essa estratégia? Seria desde a captação, retenção? Tu falou ali com o pós-venda, né? Uma coisa que eu tenho muito aqui, que até então a Pax não tinha, e tu falou o pós-venda, né? Isso foi uma pequena mudança que a gente começou a ter esse ano mesmo, né? Então até eu falei esses dias para um dos clientes nossos que veio junto com o corretor aqui, falei: "Meu Deus do céu, vou te pedir perdão, que tu já tá 1 ano e meio dentro da casa, eu não tinha um pós-venda, então
vou te dar o meu telefone pra gente te atualizar e não, eu entendo, é processo de estruturação e tudo mais, né. Então eu queria entender, assim, aonde que tá os gaps dessa falta de estrutura? É falta da gerência pensar nisso? Quem tem que começar isso é alguém impor ou o time comercial que tá precisando ou é uma conseguisse entender aonde eu quis Entendi, chegar? sim. Então, e aí, assim como você gosta de ir por partes, vamos por partes Vamos por então, partes. por favor. Primeiro tem uma questão cultural e histórica. Os primeiros incorporadores começaram como construtores, então são pessoas que têm um conhecimento brilhante de engenharia, de arquitetura, sabe. Eu não entendo nada de como fazer isso aqui, mas se eu deixar na mão de um construtor, ele vai fazer o prédio mais incrível e isso é fascinante, é um conhecimento que eu não tenho. Então, quando nós pegamos um segmento que vinha sempre olhando para o que eles conhecem, que é engenharia civil, que é tijolo, metro quadrado, matemática, e e eles saem disso e antigamente existiam menos prédios, menos produtos, você não precisava se preocupar com a venda, porque existia pouco produto, existiam corretores imobiliários e elas brigavam pelos produtos, você não precisava se esforçar e saber sobre vendas, a gente já entende que não é uma negligência, não é uma irresponsabilidade, é um caminho cultural. Então, se antes o incorporador, que era o construtor, não precisava se preocupar com vendas, por que ele ia pensar em estratégia comercial? Então tudo bem, aí é um contexto. Só que de uns anos pra cá, começou-se a mudar. Começou um boom aqui no nosso Começou um litoral. boom muito louco, né, a gente olha para nós podemos falar de Santa Catarina, que o alto padrão, onde o metro quadrado, meu Deus do céu, Estourado. estouradíssimo. Mas se a gente for pegar também outra região, São Paulo, que tem mais de 200.000 estúdios estocados, a gente também está falando em quantidade e oferta, né. Mas aqui em Santa Catarina, a gente tem uma grande quantidade de vários tipos de produtos em várias regiões. Quando a antiga construtora, que hoje é incorporadora, olhou para isso, para essa oportunidade, esse mar gigante de, poxa, meu custo de obra é baixo, mas a minha venda por metro quadrado é alta, legal, maravilha, vou ganhar muito em cima disso. Ah, mas eu sempre vim da cultura de que é só trazer um produto que a imobiliária vende, que o corretor gosta, o meu produto sempre foi muito bom, eles sempre gostaram disso. Então não havia necessidade. Só que mudou. E agora tem muitos produtos. Então, existia um problema que é pensar como antigamente, e aí isso acaba minando, né, acaba sendo às vezes um veneno para próxima para a própria para o próprio negócio. Então, primeira coisa é isso, esse essa informação cultural histórica. E agora o segundo é, ok, nós sabemos que não vende mais tão rápido. Hoje nós sabemos que é mais difícil, é mais desafiador. O incorporador que ainda está olhando para a parte de construção e que acredita que o produto ele vai se vender sozinho, acaba não fazendo um planejamento estratégico. Então ele vai lá, planeja como funciona toda a obra, a fundação, o terreno, e é um planejamento necessário quando a gente fala de obra. Mas antes de começar a obra, a gente tem que fazer um planejamento comercial. E isso que está falhando. Então, hoje, quando nós olhamos, e se a gente for falar de planejamento comercial e entender o recurso que você precisa disponibilizar. Hoje, se você pega o seu VGV, precisa disponibilizar pelo menos entre 1 a 3% do VGV só em marketing. Agora, quando a gente vai para comercial, vamos botar entre 6% ali, 5, 6, 7, 8% desse VGV para comissão. Ah, tá, comissão. Para comissão. Quando nós vamos pegar incentivos e premiações, a nível Brasil, pelo menos você pega 0,6% do VGV e coloca em incentivos. Incentivos você diz como, por exemplo, a gente tem aqui a corrida de vendas da Pax. Exato. Uma bonificação, algo para incentivar. E aí tem outras porcentagens, 0,5 em eventos, isso a nível Brasil. Claro que a gente muda, em Santa Catarina a gente muda em outros estados. Mas quando nós olhamos para essas porcentagens que você precisa alocar e em cima disso ter que fazer um planejamento, quase nenhum incorporador faz isso. Eles alocam um pouco em marketing, um pouco em comissão. E quando você chega e diz, tá, mas e as ferramentas tipo DWV, CRM e outras que você precisa? Ah, isso eu não vi. Ah, mas e o comissionamento e a bonificação? Ah, isso não precisa, porque vai ser um sucesso. Então, quando ele começa a negligenciar algumas coisas que estão ligadas ao orçamento, a um planejamento, a uma estrutura, começa a vir o quê? A falta de vendas e o desespero. E nem o ser humano, nem o ser humano, até o mais saudável mentalmente no mundo, consegue ser racional na hora do desespero. Uhum.
quando o incorporador não consegue mais vender, aí ele começa a querer fazer incentivos, eventos e bonificações que são fora de uma estratégia e que são baseadas em Achismo. achismo e urgência. Então, nenhum ser humano consegue tomar boas decisões racionais em cima de achismo e urgência. Eu tinha que ter um papelzinho, porque eu começo a querer lembrar depois do que eu vou falar, né? Bem que podia arranjar um papelzinho pra eu não esquecer, né? Mas tá, hoje, por exemplo, né? Isso que tu falou, realmente, a Pax, por exemplo. A Pax, ela começou uma estrutura que era o meu pai e o meu Dindo, né? Então, eles próprios ajudavam a fazer os projetos, eles próprios faziam as comercializações das unidades, né? Tanto que a gente diz que no lançamento do Beach House, que foi em 2019, foi um dos primeiros, basicamente, alto padrão aqui do Balneário Perequê, frente mar, eles fizeram os dois, junto com 2, 3 corretores, no dia de lançamento, 7 unidades vendidas. E hoje isso é bem difícil, ainda mais porque, né, hoje, antigamente, 2019, 5, 6 anos atrás, né, o nosso frente mar era 650 mil reais. Agora o nosso frente mar é partindo de 6, 7 milhões, né? Então, até mesmo nesses 17, 18 anos da Pax, 18 anos, a gente teve uma mudança muito grande, tipo, até mesmo nas reuniões, eles vieram com papelzinho mesmo. Eles vieram com. Deixa eu pegar o papelzinho. Obrigada. Eles vieram com isso de que então vamos crescer, e a empresa foi crescendo, a gente tinha um engenheiro, agora a gente tem um engenheiro por obra, são 4 obras em andamento, né? Não tinha comercial, a gente começou a ter um comercial, foi ali em 2020, 2019, né? Depois que o Beach House já estava todo vendido praticamente. E aí foi quando a gente lançou o Blue Forest que a gente começou a ter 1, 2 comerciais dentro. Então, para quem agora vai começar a se estruturar, ou alguém que teve essa fase de alavancagem, por onde ele poderia começar esses processos? Seria, tá, eu vou alocar essas porcentagens do VGV da obra em tais setores, né? Mas por onde eu começo? No marketing, por onde eu começo? É estratégia lead, é eventos, é o comercial, é bonificações, né? Vou até puxar o gancho para puxar um pouquinho o nosso saco, que é a corrida de vendas, que vai até maio. Então a gente tem aí concorrendo a uma Volvo X30, tem viagens internacionais sendo para Punta Cana, outros carros como o BYD Dolphin, BYD Dolphin Mini. Então, por onde ele começa ok, eu vou começar a instalar um processo. Aonde eu começo? Ótima pergunta, excelente pergunta. Bom, sempre começamos primeiro com o orçamento. Dinheiro, né? A gente precisa entender até onde o meu bolso pode ir, até onde eu posso realmente dar uma tacada. Então, se eu entendo que eu posso investir 10% do meu VGV em marketing e vendas, e isso é tudo, tá? O site, agência de marketing, comissão, tudo que você pode considerar um custo de aquisição deles. Se eu sei que eu preciso investir 10% e que eu posso investir 10% e não vou ficar sem lucro, ok, eu já tenho um início. Primeira coisa é saber o quanto você pode investir. Pronto. Segundo, é entender o quanto já o mercado já pratica isso, então não preciso inventar roda. Se eu sei que para Minha Casa e Minha Vida, um médio padrão é 1% do VGV para marketing, mas eu sei que alto padrão e luxo é 2, 3%, eu já tenho ali. Eu já tenho a minha receitinha de bolo. Ok, 2, 3% eu vou ter que investir em marketing. Eu já sei. Quanto que pratica a comissão daquela região? Pronto, então eu já começo a usar referências do mercado para poder fazer as minhas contas. Isso é o macro do macro. E aí, nós começamos agora a segmentar e a fragmentar isso. Então, o que eu preciso no marketing? Eu preciso de site, eu preciso de Instagram, eu preciso dos pilares para poder posicionar a minha marca. Ok, então eu já vou separando esses 2, 3% em cima do que eu preciso investir, e aí, naturalmente, você vai criando um planejamento em cima disso. Ok, eu preciso de um site, o que eu preciso antes? Preciso de fotos, preciso de copy. Então, você vai segmentando e as necessidades vão te direcionando para o que é importante inicialmente. E aí você cria um plano de ação. Comercial, quando a gente fala de lançamento, a maioria dos incorporadores olham para a estratégia de marketing comercial logo em cima do lançamento. E isso é um problema, porque leva muito tempo de você conseguir fazer uma gestão de parcerias.
Como que você vai se conectar com centenas, milhares de corretores em um mês, 1 ou 2 meses antes de um lançamento? Não dá. Então, no momento que você está lá buscando um RI, né, um registro da incorporação, e vai levar, vamos supor, 4, 5, 6 meses para tirar aquele RI, ali que é o momento de começar a olhar para a parte de vendas. Então entender, poxa, eu vou ter uma house, eu vou ter um plantão, eu vou ter uma gestão de parcerias, eu preciso realmente de uma house? E aí entender também a quantidade de produtos. Por exemplo, nós estamos falando de alto padrão, Ana. Alto padrão não é qualquer corretor que sabe vender. Você sabe melhor do que eu que não é. Então, quando nós olhamos uma grande gama, quantidade de produtos que a Pax tem, por exemplo, e não é pouca coisa, e você precisa entender muito bem, não só do produto, mas do público-alvo, das necessidades e dos interesses do público-alvo, e você não tem controle sobre os corretores, nesse momento é a tomada de decisão. Poxa, além de gestão de parcerias, porque eu preciso sim abrir, né, o espaço, eu preciso abrir mercado, eu preciso ter capilaridade, mas eu preciso dos meus especialistas, porque eu estou posicionando uma marca. Então eu preciso de time. Legal. Eu tenho um orçamento para house? Tenho. Maravilha. Quantas pessoas eu posso contratar com essa house aqui? Posso contratar 3 pessoas. Então, para contratar 3 pessoas, eu preciso de tanto tempo, eu preciso de tantas gerentes, e aí você começa, primeiro, sempre fazendo os questionamentos em cima disso. E os questionamentos vão te levar. Então, dizer exatamente por onde começar, em quanto tempo você precisa, é muito difícil, porque depende também o que você já tem e é de onde nós vamos partir, né? Quantos produtos, quanto de VGV eu quero vender naquele ano, qual que é o perfil do meu público-alvo, qual que é a velocidade de vendas. Então, entende que são muitos indicadores e muitas informações, mas fazer as perguntas certas sobre qual que é a minha velocidade de vendas, quantos corretores eu já tenho conexão, eu preciso de house ou não, qual que é o meu faturamento, a minha meta, isso vai te ajudar a definir qual tipo de estratégia que a gente vai aplicar e em que momento que nós começamos. E aí as respostas que vão nos dar esse direcionamento. Hoje, como tu já está habituada dentro do DWV, você vê que o mercado imobiliário, principalmente aqui do litoral, ele é bem diferente dos outros lugares do Brasil, né? Então, às vezes o cliente em potencial, ele compra um imóvel de alto padrão em outro estado por 1.200.000, 2 milhões, 3 milhões. E aí, às vezes, ele se frustra ao vir para cá e ver que o padrão que ele tem lá, pelo valor que ele tem lá, é muito diferente do que está acontecendo aqui, né? Então, nesse momento, como tu fala do atendimento ao cliente, vamos para essa parte. É que vai puxando, eu vou indo para outros caminhos também, né? Mas como é que nesse momento, né, as construtoras, os corretores podem se posicionar diante desse tipo de perfil? Porque como tu falou, o tipo alto padrão, realmente alto padrão, ele tem um custo mais elevado, né? E a venda dele é diferente, a velocidade de venda deles é diferente, né? Então, como seria essa abordagem com esses potenciais que estão lá nos outros estados para trazer para cá? Como seria essa esteira de funcionamento dos corretores, né? Depois eu falo um pouquinho de house, porque, por exemplo, aqui na nossa região a house não é muito bem vista, né? E então, assim, como que tem essa sinergia das incorporadoras com os corretores para que essa esteira continue evoluindo e vamos, neste momento, descartar uma house? Ponto delicadíssimo, mas muito bom. Inclusive, acabamos, tá? Eu acabei de gravar um curso. Claro, agora é o momento do merchan, tá? Para você que não viu ainda o Unipax, dá uma olhadinha também no @somarpax. A gente acabou de gravar um curso sobre isso, sobre como os corretores precisam conversar com alto padrão. E isso que tu falou, né? O alto padrão, ele não é vendido por qualquer corretor, né? E aí até mesmo a nossa plataforma da Unipax, ela vem trazendo essas dicas, e a Thaís vai estar lá com um curso lá, para cada vez mais se aperfeiçoar, né? Porque a gente vai voltar, mas o mercado está evoluindo, o perfil do Tá comprador está mudando. evoluindo, e consequentemente quem está vendendo também tem que evoluir, né? Então, Exato, voltando aí exato. para tua resposta. E como o mercado está mudando, e nós entendemos que o cliente está mais exigente, e ele vai lá, compra um produto similar, mas que ele entende como alto padrão, de 1 milhão, 2 milhões em São Paulo, e ele vem para cá e pensa assim, mas como assim? 5, 7 milhões, mas será que vale a pena realmente? E uma coisa que eu sempre falo é,
o corretor, tanto o corretor quanto a incorporadora, porque ambos precisam ter essa comunicação, precisa saber falar sobre dinheiro com o comprador final. Então, o corretor está acostumado a falar sobre sacada, suíte, sobre metro quadrado, sobre garagem, e esse cliente final, ainda mais de alto padrão e luxo, ele não quer saber de garagem, ele já leu isso. 70% das informações e da tomada de decisão ele já leu no site da Pax, ele já viu o book. Então essas informações não funcionam mais. Agora, quando você conversa com alto padrão e fala sobre rentabilidade, que vale a pena sim comprar, investir, não é nem comprar, é investir no produto da Pax. Porque aqui, quando a gente olhava em 2019 e este apartamento, esse produto similar, custava 500 mil reais, 600 mil, e hoje ele custa 5 milhões de reais, eu já tenho o meu argumento de valorização. Eu já estou dizendo para ele, ó, se você tivesse em 2019 investido 500 mil reais e hoje o seu apartamento está custando 6 milhões, você teria comprado? Teria valido a pena? Isso não é valorização? Então, se hoje você comprar esse apartamento de 5, 6 milhões, daqui 5, 6, 7 anos vai valorizar. E eu te garanto que você vai se arrepender se não ter comprado, porque quando estava 500 mil, eu tenho certeza que você se arrepende. Olha só, eu estou usando uma estatística e eu não preciso entender de mercado financeiro, não preciso. Eu não sou especialista nisso. Inclusive, eu indico a Katia Traeger, ela é a pessoa que dá aula disso, tá? Eu aprendo com ela. Mas no momento que você usa uma informação de passado para mostrar para o cliente que aquele produto custava X e hoje custa muito mais, e que esse produto que você está fazendo com tamanha qualidade, similar e até melhor, vai valorizar, você acabou de entregar uma prova para ele. Os corretores não fazem isso. Eles não fazem correlação. Então, entregar informação financeira, de investimento, de rentabilidade, de valorização, hoje, esse é o caminho do alto padrão. Todo o cliente que busca seja investimento ou moradia, Ana. Se o cliente disser que está buscando uma segunda moradia ou primeira moradia, ele é investidor. Aqui no litoral de Santa Catarina, ele é investidor. Então, a conversa já não é mais sobre metro quadrado ou suíte, é sobre rentabilidade e valorização. Então, hoje, se tu fosse analisar qual é o maior equívoco, qual é o maior erro que os empresários do mercado imobiliário hoje cometem na hora da venda? É essa negligência do foco do investidor. Comunicação. Comunicação. De Comunicação. como tu vais apresentar o teu produto, né? E isso entra um pouquinho no que a gente comentou, que tu falou, antes a gente não precisava se preocupar com o que o mercado queria, porque a gente tinha uma certa escassez, então ele iria comprar o que tinha. Eram poucos produtos na prateleira, né? Alguns investidores e poucas pessoas ofertando, então era essa questão de escassez. Eu vou comprar porque é o que tem e é isso dali que eu tenho de informação, né? Às vezes tu não tinha um ads por aí rodando, então tu ia conhecer alguma construtora por meio de um relacionamento, alguma coisa nesse sentido. E hoje já não. Hoje é muito pulverizado as informações para fora, né? Por isso que às vezes tem esses ads que daí a pessoa mesmo nem passa por um corretor, já vai direto numa construtora. Hoje aqui a gente não pratica esse formato porque, como a gente falou, não é bem visto aqui, né? Mas nessa questão, né, de cultura, quando a gente tem, aí entra também uma questão de propósito, né? Quando a gente fala, o mercado hoje vende muito flat. O mercado hoje vende muitos produtos de 1, 2 milhões. Mas a gente sabe que existe uma parcela que não quer comprar isso. Que ela quer comprar acima, ela quer comprar qualidade, ela quer comprar uma rentabilidade maior. Status. Ela quer comprar um status, ela quer comprar algo singular para ela. E eu decido me posicionar diferente. Eu tenho um propósito. O meu projeto, ele tem um propósito, não é ser só mais um caixote na cidade. Aí também entra o meu ladinho arquiteta, né? O meu irmão engenheiro. Então, a gente tem esse propósito. Eu falo que o propósito da Pax é realmente moldar as cidades e as pessoas que nela vão passar, habitar, frequentar. E isso exige realmente um estudo de mercado diferente, né? Mas em que ponto o estudo de mercado vai se sobressair do meu propósito? Agora só está vendendo flat, mas o meu propósito não é vender um flat. Aonde que entra essa ruptura
de o mercado agora é essa a tendência, mas eu quero entregar outra coisa? Porque a gente sabe que em outros setores a gente tem a vaca roxa que falam, não é? Como que tu é uma vaca roxa de sucesso? Bom, aí aliar propósito com caixa e financeiro são linhas tênues e delicadas. A pesquisa de mercado, ela te ajuda a entender as tendências do mercado para fazer um produto que seja mais fácil ou mais seguro de vender. Ok, isso funciona muito para incorporadoras que precisam desse giro de caixa, que precisam se posicionar no mercado e que precisam entender, poxa, eu tenho um budget limitado, eu tenho um orçamento limitado, eu tenho investimento limitado. Para onde eu vou que vai me trazer segurança financeira? Ok, aí essas tendências elas ajudam nisso. Diferente da Pax, a Pax ela quer deixar uma marca. Então, quando a gente fala em marca, ler pesquisas e tendências são importantes a nível de, ok, eu entendo o que a população, o que na verdade um nicho, né, um cluster de pessoas está buscando, e eu entendo que elas buscam de repente um apartamento de 3 quartos com 3 garagens e 2 suítes. A tendência da pesquisa me mostra isso. Isso é número e ele te ajuda realmente a criar produto. Mas em cima dessa pesquisa que mostra tendência e que te traz uma segurança que os números estão mostrando que o cliente quer isso, ou seja, isso aqui é uma base. Em cima disso que você coloca o seu propósito. É perigoso quando você põe o propósito como base e aí tenta encaixar algum produto e isso acaba não se sustentando, porque a base precisa ser algo que realmente tenha solidez e segurança. Quando a gente fala de pesquisa, muito bom, traz uma certa solidez, não vou dizer que sempre, tá? Porque tem pesquisas tendenciosas, então, e também tem a ver com a nossa interpretação dos dados, mas entender que a pesquisa vai te dar uma informação do tipo de produto que você precisa criar para o público-alvo. Ok, isso já é um direcionamento. Agora você coloca a cobertura do bolo, que é o seu propósito. Poxa, mas eu quero entregar algo muito mais arborizado, natural, eu quero entregar lifestyle, eu quero entregar para as pessoas qualidade de vida. Então agora eu vou colocar a minha assinatura, o meu propósito de vida, que é entregar um produto X, mas com a qualidade de vida, entendendo que o mercado diz que é aquela tipologia que eles querem. Eles querem 3 quartos, 2 suítes, 3 garagens. Então agora eu vou entregar o que eles querem, só que muito melhor, porque o meu propósito é entregar qualidade de vida. Entende como funciona? E tem que ter esses gatilhos e essa gestão e essas estratégias de contradizer essas objeções, vamos dizer, né. Indo agora um pouco para a estrutura comercial, né, você falou ali várias, closer, especialista. Como que hoje, né, eu sei que é diferente a teoria da prática, né. Hoje na parte teórica, um modelo de funcionamento comercial, qual que é a melhor estrutura? E aí isso entra numa aula que eu sempre dou, para quem se comunica com o incorporador e quem se comunica com o corretor. Primeiro que existem tipos de incorporadoras, níveis, né, o pequeno que está fazendo primeiro, segundo empreendimento, incorporador médio já com 2, 3, 4, 5 empreendimentos, um time comercial inicial e tem os grandes já com mais robustez e um VGV maior, acima de 200, 300 milhões. Então, dizer o que funciona e o que não funciona é olhar para esses 3 tipos, que não existem só 3 tipos, mas que a gente precisa olhar para a realidade. Agora, olhando para uma incorporadora alto padrão, que já teve outros lançamentos e tem produtos, vamos supor que tem no mínimo 100 milhões para vender, tá? Temos em oferta ali 100 milhões mais ou menos. E tem uma capilaridade muito boa com o mercado quando a gente fala de imobiliárias e corretores. Porém, não está sendo vendido. Existe um problema de comunicação ali, existe uma dificuldade, que é o que a maioria dos incorporadores estão passando, tá? O que eu estou dizendo é o que está acontecendo com a maioria. Quando nós olhamos que os corretores hoje não estão conseguindo vender um produto, e é um produto muito bom, validado por pesquisa, tem clientes finais, as pessoas estão procurando, existe uma estratégia que funciona quando muito bem gerenciada. E aí tem um pulo do gato.
Não é só na teoria, tá? Existe algumas poucas incorporadoras que fazem isso, eu acho brilhante e genial quem consegue fazer, é muito raro fazer funcionar. É quando você tem, não uma house, mas um time de especialistas dentro. E aí, o que essa incorporadora faz? Ela se comunica com o mercado e diz, ó, a gente não tem house. A gente não tem house e nós não queremos vender, nós não somos vendedores, nós queremos que os corretores vendam, a gente não tem vontade nenhuma, nem ambição de vender. Mas nós temos especialistas de produto. Então é o seguinte, corretor, você vai ganhar seus 6%, você vai ganhar seu incentivo, sua bonificação, sua premiação, seu carro, vai ganhar o que você quiser. Tá com dificuldade de vender, para falar de produto, seja o que for, vem, traz o cliente, a gente tem aqui um plantão, uma cafeteria, enfim, o que for, um showroom incrível, traz. A gente vai te ajudar a vender. Eu não vou pedir nada da sua comissão, só traz o lead para mim. E quando você vem com essa linguagem, o corretor entende, beleza, especialista de produto é normal, sempre tem. É de praxe, isso acontece há muitos anos, especialista de produto, não é o vendedor. Traz o especialista de produto, além de apresentar o produto, ajuda também na negociação. A gente não fala que tem negociador dentro. A gente não fala que tem vendedor dentro, que tem fechador dentro da incorporadora. Você só fala que tem um especialista de produto, que vai ser treinado também para falar de tabela de vendas. Inclusive, tem uma incorporadora em Maringá, né, com um lançamento de 2 bilhões, só coisa básica, e eles entenderam que lá os corretores, eles não tinham essa habilidade de se conectar com alto padrão e luxo. E o produto dessa incorporadora é de alto padrão, é luxo. A gente está falando de um empreendimento, um projeto inteiro de 2 bilhões, não é qualquer um que vai vender. Então, o que eles fizeram? A gerente de marketing deles contratou 3 pessoas, apenas 3 pessoas, para decorar, né, basicamente, para entender de todos os produtos, pulverizou a informação para todo o mercado e disse, cara, só traz para nós. Tá com dificuldade? Só traz. Você não vai dividir a comissão. Começou a trazer. E aquelas 3 pessoas especialistas em produtos começaram a ajudar os corretores a vender, sem se posicionarem como vendedores, se posicionaram como especialistas de produto. O mercado aceitou, a incorporadora não ficou queimada, todo mundo saiu ganhando, as vendas aumentaram e o corretor entendeu que ganhava a comissão no momento que foi combinado. Uhum. E esses especialistas de produtos, ele é especialista em um produto ou ele é especialista nos produtos da incorporadora? Aí depende de quantos produtos você tem, porque aí humanamente impossível ter que decorar muitos produtos, se for uma grande quantidade de produtos, né. Então esses especialistas de produto, se você, por exemplo, tem eu preciso de um especialista de produto para esse empreendimento, eu preciso de um para aquele, mas eu tenho um outro que está vindo para lançamento. Seria importante categorizar, separar. Agora, se você tem poucas quantidades de unidade, poucos produtos, a gente está falando de pouco VGV, sim, uma pessoa dá conta. Então depende da quantidade de produtos de empreendimento e da complexidade deles também. E aí você vai precisar treinar, né? Porque hoje assim, né, eu vou botando a nossa realidade, porque, eu acho que assim fica até mais didático, né. Hoje a gente tem as gerentes de vendas que antes eram CRs, que eu vou ser sincera que eu nem lembro o que que significa, eu acho que é consultora de relacionamento, mas ela é especialista na verdade ela conhece todos os da Pax, né, e a gente já tem essa relação com os corretores. Mas antes disso, se tinha uma estrutura, que daí eu até quero te questionar o que que você acha sobre. Porque até mesmo nesses livros eu tô lendo um livro que acho que é gestão estratégica, como ter previsibilidade e tudo mais. E aí eles falam: "Ah, vai ter uma SDR", daí ela vem para uma especialista, e daí da especialista vai para uma closer, sabe esse funil. Eu queria saber a tua opinião sobre isso, porque aí eu quero colocar o meu ponto. Porque aqui a gente fala que tudo é muito relacionamento, né? Então, a maior parte dos corretores que estão bem engajados são de relacionamento. É porque tem contato com qualquer um da empresa, tem contato comigo, tem contato com o César. E às vezes a gente sabe que até mesmo quando ele já traz o cliente, ele conhece alguém da construtora e tu cria um vínculo com essa pessoa. Então, às vezes, essa questão de transição de pessoas, agora foi a primeira apresentação, é com uma pessoa, vou tratar de fechamento, vou para outra pessoa, não influencia a todo mundo ir querer ir direto pro final? Muito, O que que muito. tu acha dessa estrutura? Como se organizaria nesse sentido? Porque realmente, na teoria, todo mundo fala que esse é o padrão,
sabe? Uma vai ser só apresentadora, a outra vai ser só fechamento, só que às vezes no dia a dia isso Não não funciona. funciona. Então, engraçado que me fizeram essa mesma pergunta semana passada sobre, mas não seria o certo ter uma especialista em produto e uma outra especialista em tabela de vendas e negociação? Não é funcional. Seria incrível, né, a gente, num mundo ideal, utópico, perfeito. Não, essa SDR aqui vai ser só para qualificar. A especialista é só para falar de produto. Hoje não funciona. Primeiro que incorporação é multidisciplinar. Já é uma área multidisciplinar, a gente precisa saber um pouquinho de tudo. Quando a gente fala de vendas em incorporadoras, nós precisamos entender que as pessoas que vão receber o lead, elas precisam entender de tabela de vendas, de produto, de várias coisas. Quando você segmenta e tenta criar um mundo perfeito, e é muito engraçado porque no meu livro eu também. Depois tá aqui várias coisas pra gente falar só sobre. Eu segmentei em incorporador e depois voltada para corretor. Então, no meu livro, eu digo que não é uma metodologia, né? Eu não criei uma metodologia que você tem que fazer passo por passo. É um framework. Se o cliente te fez uma pergunta e já está respondido, você não vai fazer aquela metodologia daquele processo. Eu tenho aversão à receita de bolo. Apesar de que eu amo bolo, gente, você me traz, se quiser trazer um bolo e um café, gente, vamos lá, que eu adoro, tá? Olha, eu acho que bolo a gente não tem, mas tem umas bolachinhas ali, né, Sérgio? Olha só, podemos pensar sobre isso, bem. Receita de bolacha, então. Receita de bolacha. Eu sou contra a receita de bolo pronta. Por quê? Porque você tenta aplicar isso em várias situações e momentos diferentes, isso não funciona, porque o mundo está sempre mudando. Então, quando a gente lê esses livros que diz tem que ter uma SDR para isso, um especialista para cá, um produto, não é funcional para 99% das incorporadoras e nem seria para fax. Por quê? Você está matando um problema que é um problema mundial, que é a comunicação. O maior problema de qualquer empresa é a comunicação. O maior problema de qualquer relacionamento é a comunicação. E, ao mesmo tempo, é a maior solução. Então, quando você coloca uma cadeia muito grande, um processo em que tem que ter SDR, closer, hunter, e cada um faz a sua função na sua caixinha, não funciona. Você cansa e você estressa o cliente, porque ele vai ter que passar por várias pessoas para ouvir coisas diferentes e ele pensa, mas não faz sentido. Agora, quando você complementa e une isso, de alguma forma funciona. Então, ter um especialista de produto que não é só especialista de produto, que também entende de tabela de vendas e que também precisa entender e dar treinamento para os corretores é mais funcional do que você separar isso em muitos profissionais, né? Mas, claro, é relativo para cada tipo de empresa. Mas eu não separaria tanto dessa forma. Eu segmentaria e criaria processos e comunicações que fossem muito mais simples, na verdade, que fossem muito mais básicos e que resolvessem o problema do corretor e do cliente, que é comunicação. É dar informação da forma mais simples, é falar exatamente o que o corretor e o que o cliente quer ouvir. No final é só isso. Então vamos Acabou, mano. supor. Acabamos agora o podcast, gente. Era só isso, tá? Obrigada, Vamos até a supor, próxima. de mil areazinhas dessa. Vamos supor, uma SDR para filtragem e depois vai direto para uma relacionamento, gerente, especialista. Vamos nomenclar como quiserem, né? E ela já saber fazer isso de cabo a rabo depois dessa filtragem. Isso daqui já seria uma estrutura. Pronto. E ela poderia ser uma especialista de alguns produtos específicos. Nossa, eu tenho 3, 4, 5 empreendimentos, aí é humanamente impossível ela saber de todos. Mas você pode segmentar ela, uma gestora de relacionamento, uma gestora de parcerias, ser mais especialista nesse X produto, ou por região. Você pode segmentar por região também, porque muitas vezes o cliente que quer esse produto, ele quer outro produto também. E aí separar talvez não seja uma boa ideia. Então entende que depende muito da quantidade de produtos da região. Uma coisa que funciona muito é por região, outra coisa que funciona muito é por ticket, outra coisa que funciona muito é você colocar uma inteligência artificial para fazer uma qualificação superficial. Então funciona, mas aí a gente acaba, eu principalmente faço diagnóstico, eu faço diagnóstico nos incorporadores para entender qual que seria o melhor modelo para aquele momento. Então, respondendo a sua pergunta, depende da complexidade, da quantidade de produtos do VGV para poder dizer, essa pessoa humanamente, ela pode decorar e fazer tudo isso ou não. A gente precisa de 3 pessoas e aí nós vamos ter que segmentar por produto, segmentar por região, segmentar por time. Aí sim nós teríamos que olhar com um pouquinho mais de cuidado. Uma pergunta mais polêmica, assim.
construtora incorporadora que está querendo expandir portas, está querendo buscar parcerias com corretores de outros estados, outros países, também já chega, temos clientes de Dubai, clientes dos Estados Unidos. O que você acha que é mais eficiente e até qual ponto, vamos supor? Para vender mais, eu tenho que botar mais gente na minha equipe ou elas têm que estar mais bem preparadas? A quantidade que se tem, Mais bem preparadas. mais bem E por preparadas. mais que eu esteja respondendo de uma forma meio genérica isso, na maior parte do mercado imobiliário, de incorporação que seja, a maioria dos incorporadores e dos corretores estão reclamando de quantidade e não de qualidade. Então a incorporadora diz, poxa, eu tenho acesso a 2, 3 mil corretores, mas ninguém está vendendo, então o problema está na qualidade. Então, nesse caso, eu olharia muito mais para a qualidade. Qualidade de treinamento, qualidade de comunicação, e não é qualidade de produto, gente. O problema não está no produto, a gente sabe que o problema na maioria das vezes não está no produto, está na qualidade da comunicação. Hoje, eu estava conversando também com a equipe da DWV, tá? Eles me contaram sobre os vários books que já analisaram de vários incorporadores. Disseram, gente, às vezes, eu acho lindo, assim, um book cheio de informação, enche os olhos, meu Deus do céu, dá uma relevância, né? Nossa, dá uma autoridade. Mas, no final, 90% daquelas informações não serão interessantes, não serão decoradas pelo cliente final, muito menos para o corretor. Então, quando a gente fala em qualidade, é sim entregar um book, porque isso cria um impacto de status muito importante, é um material de qualidade mostrando a qualidade do empreendimento. Mas quando a gente fala em qualidade, às vezes não é só os gráficos e os acabamentos lindos. É muitas vezes a gente entregar uma comunicação de qualidade extremamente mínima, minimalista e simples. É um folhetinho, um PDFzinho com todas as informações que mais chamam a atenção do cliente final. E se o cliente final está buscando rentabilidade, qualidade patrimonial, investimento, às vezes falar de acabamento no book não vai te chamar tanta atenção, mas você mandar um criativo, um PDF de uma página só no WhatsApp dessa pessoa e até para o corretor, com as informações-chave, eu vou te dizer que a qualidade vai ser menos é mais. Pronto, você se conectou. Eu acho que é tipo, um handbook, assim, né? Tipo, informações Isso. chaves para daí, se ele Call to gostou action. daquilo, ele vem aqui e é apresentado por uma especialista nesse sentido. E aí entra muito também do marketing. Exato. Principalmente do marketing, saber se comunicar e entregar a isca certa, os gatilhos certos para trazer para o setor comercial. Tu comentou ali, né, voltando ali sobre a gestão de parcerias e a organização também dos lançamentos. Aonde que a gente começaria, por exemplo, com o marketing? A gente já falou da organização do comercial, teria que ter esse tempo antecipado para ir comunicando, ir chamando, né? Aonde que hoje, olhando o mercado do litoral, o marketing deveria ser mais assertivo? Aonde que porque a gente pontuou que às vezes o erro da incorporadora é que ela negligenciava como o mercado estava funcionando. O erro do comercial, às vezes, é a forma como transmite o que eu estou vendendo. E onde estaria o erro ou a negligência do marketing? Não entender como a mente do público-alvo funciona. Porque o marketing só consegue se comunicar e apresentar uma ideia, um produto, qualquer coisa que seja, quando você fala a língua do cliente. Se hoje a maioria das incorporadoras estão falando a mesma língua, que é produto, acabamento, tipologia, e isso não está funcionando, a gente sabe que o problema está nessa comunicação. Quando o incorporador, e principalmente o setor de marketing, começa a falar a língua do cliente final, do público-alvo, e de uma forma muito simples, ele traz para o setor comercial. E aí o setor comercial tem que fazer o seu trabalho de, né, minimamente qualificar realmente. Não adianta esperar que, mas o marketing tem que me trazer lead qualificado. Não, tem que trazer lead interessado. Quem qualifica é o setor comercial. É impossível você qualificar num anúncio pago. O anúncio pago não vai qualificar. Ok, existe o MQL, que a gente chama de Market Qualified Lead, que é uma breve qualificaçãozinha superficial que o marketing faz só para chamar um possível cliente interessado, mas é interessado, ele não está qualificado.
Então, o maior erro do marketing, quando a gente fala de apresentar e de trazer o lead certo, é a comunicação na linguagem do público-alvo. E normalmente isso não acontece. Normalmente o marketing vai lá e fala as mesmas informações que o concorrente está falando, ele se espelha muito. O que o concorrente está fazendo? Eu vou fazer igual. Poxa, mas só é, Como é que tá o concorrente? só é interessante se realmente está funcionando, e se você tem a certeza de que está funcionando, e se você tem a certeza de que é aquilo que está fazendo vender, que às vezes não é. A gente sabe que o concorrente não vai contar o segredo de vendas dele. Então, quando o marketing estuda a mente do cliente e se comunica com o cliente, ele já capta leads interessados qualificados. E aí o setor comercial precisa estar preparado para saber falar a língua e trazer as informações que são interessantes para ele, né? Uma resposta breve. Hoje, pensando no cliente de alto padrão, qual que é a linguagem assertiva do marketing com ele? Dinheiro. Então tá bom. Bom, agora vamos um pouquinho então para o seu livro, para o método Coapsid. Coapsid? Pode ser. Tá certo? Tá certo. Tá Coapsid. certo. O que é o método Coapsid do teu livro? Então, tudo começou. Era para ser Tudo rápido? começou. Então, em 1900, quando eu nasci, né? Faz tempo, né? Basicamente, é um método de qualificação e de fechamento. Então, o que acontece? Quando o marketing me traz o lead interessado, e aí eu estou falando de uma venda consultiva de ticket alto. Então, esse método ele funciona para ticket alto. Estamos falando de 2, 3, 4, 20 milhões. Nós estamos falando de B2B ou B2C venda consultiva, só de high ticket. Então, esse método ele foi definido especialmente para isso, para alto padrão e para luxo. No momento que a gente sabe fazer as perguntas certas, nós conseguimos fazer uma venda certa. Esse método ensina isso, a fazer as perguntas certas. Então, ele é um framework, basicamente, que vai ensinar o corretor, o vendedor, o closer, até a SDR, por exemplo, a fazer as perguntas certas para obter as informações certas e devolver e direcionar isso para o cliente. Então, ele traz 7 etapas bem básicas, tá? Eu gosto muito do menos é mais, tanto que tem 60 páginas o Tem livro, tá? 68 páginas, mais ou menos isso, né? Menos é mais para mim. Tem lá na Amazon para vender, tá? Fala o nome do livro completo, Coapsid. O método de alto impacto. Tá. Método de vendas de alto impacto. Meu Deus, ela Errou errou o o nome do livro! Olha só que loucura, hein? Que loucura. Isso que eu falei ele várias vezes, tá? A gente gravou a aula, enfim. E hoje, né? Vamos supor, como seria dentro dessas 7 etapas? Quais são essas 7 etapas? Primeiro, contexto. Sem antes eu entender o contexto do meu cliente, eu não vendo nada. Vira papo furado, eu chego e digo pro meu cliente, aqui é a sala, aqui é o metro quadrado, aqui é a garagem, aqui... Não adianta, eu preciso entender o contexto, que é o que está fazendo esse cliente realmente estar buscando isso. É investimento? É moradia? Né? Então ele traz esse framework de entender o contexto do cliente, se ele está buscando em Santa Catarina, em São Paulo, por quê? O objetivo, eu estou buscando para investimento, é o meu contexto. Por que para investimento? Porque eu tenho uma família e eu quero deixar de herança para os meus filhos. É investimento para minha família também. É patrimônio. Legal. Entendi contexto, entendi objetivo. Aí a próxima etapa, ação. Tá, mas o que você, Ana, já está fazendo para conseguir encontrar o produto que você busca para os seus filhos? Ah, então, Thaís, já procurei, já pesquisei aqui em outras incorporadoras. Aqui é a 10ª vez que eu já venho visitar. Pronto, eu entendi a ação. Então isso já me dá uma informação de que, opa, essa pessoa está buscando há pouco tempo, eu não sou a primeira. Tem um posicionamento. Então eu vou seguindo essa regrinha, né? Regrinha não posso falar regra. Framework. Vou seguindo esse framework. Depois que você entende contexto, objetivo do lead, ação, se você, Ana, está procurando um apartamento já faz 6 meses e tem um objetivo muito claro, você sabe o que você busca e já está tomando ações para isso, por que você ainda não comprou? E aí eu tento identificar o seu problema. Qual que é o problema de você ainda não ter comprado, não ter investido? Qual que é o problema que te faz há 6 meses estar buscando e não encontrou? E aí eu preciso entender qual é o problema. Então, no momento que você me dá contexto, objetivo, ação e me fala o seu problema, eu venho com a solução.
Aí eu começo a mostrar, poxa, não, eu sei, o Selic está em 15%, o seu dinheiro está lá parado, está seguro, mas vem aqui, eu vou te ajudar então a encontrar um produto que tenha alta liquidez e tem uma rentabilidade muito boa. Você tem preferência por localização ou é só investimento mesmo, é só ticket? Então eu já começo a te dar soluções, te dar um direcionamento, pronto. Falei de solução, legal, agora nós vamos aqui para realmente investimento. Tá, mas quanto mesmo você quer investir? Tá na faixa de 3, 4, 20 milhões? Só para entender o que, que a gente vai buscar aqui e onde que eu vou buscar essa valorização, essa rentabilidade para você. E como vai ser o investimento? Vai ser à vista? Vai ser... Porque aí eu já vou encontrando produtos que fazem sentido com o que você busca de investimento. Legal, então eu vou direcionando. Por final, decisão. Eu te ajudo a tomar decisão em cima de tudo que você me trouxe, sobre contexto, objetivo, ação, sobre problema, solução, investimento, e aí pronto, vem a decisão. Se tu fosse atender, não, se tu fosse ligar, né, para um lead que entrou. Hoje os corretores, eles usam bastante leads, né? Se você fosse um corretor ligando para um lead que entrou na tua base, como é que você iniciaria essa conversa com ele? Muito bom, muito bom. Se ele vem, por exemplo, anúncio pago, vamos pegar uma origem de anúncio pago. Primeira coisa é sempre falar para o lead origem. Oi, Ana, tudo bem? Poxa, Ana, eu vi que você respondeu aqui um anúncio pago, né? A gente não fala de anúncio pago, a gente fala, na verdade, de anúncio. Você viu aqui uma publicação nossa da Pax. Poxa, deixa eu entender, você ainda está interessada? Porque nas opções aqui que você clicou, tem interesse em fazer investimento, investimentos acima de... Então, eu pego a informação que você já me deu e uso para poder abrir uma conversa. Primeira coisa, usar a origem e usar a pouquíssima informação que você me deu em cima de um cadastro, de um formulário, alguma coisa que o marketing trouxe e me deu de informação, que é a qualificação chamada que a gente chama de MQL, Market Qualified Lead. Legal, o marketing já me trouxe isso aqui, que é por anúncio pago e que esse lead quer investir entre 3 a 4 milhões. Legal, então eu vou usar essa informação. Poxa, Ana, eu vi que você está querendo investir aqui 3, 4 milhões. Que legal. Então, a gente tem vários tipos de produto, inclusive eu tenho algumas opções dentro do que você busca. Você quer conhecer um pouquinho mais? Então, eu já vou direcionando para isso. Falo que eu tenho vários produtos, tenho produtos de 2, 3, 4, 5, 10, 20 milhões, enfim, mas que eu tenho exatamente o que ela busca dentro da faixa de 3 a 4 milhões. Vamos conversar? Deixa eu só entender um pouquinho mais o que, que você busca. É só faixa de preço que você busca? Ou você está buscando também outros atributos? Precisa ter quantidade mínima de quartos? Precisa ter garagem? É para você, para a família? Porque aí eu vou conduzir o meu discurso comercial para o que faz sentido para o seu tempo. Eu não quero perder o seu tempo, Ana, e eu não quero perder o meu. O que, que você está buscando hoje? E pronto. E aí vai tocando. E aí vai tocando, e aí vai direcionar. Eu gostei que tu fez isso, então eu queria que tu também, tipo, simule também. Porque hoje também Vou tirar meu Cresce, gente, já tô vendo. Porque hoje, por exemplo, o lead da Pax são os corretores, né? Então, como que a gente pode fazer essa introdução, ou para as outras incorporadoras, essa introdução para o corretor, né? Tipo, já conhece, não conhece? Vem aqui, tipo, como seria essa abordagem direto com o corretor daí? Legal, captação de corretores e vamos olhar para os qualificados então, porque quantidade a gente já consegue, falta a qualificação. Os corretores hoje em dia, é interessante, eu acabei de dar essa aula sobre a pesquisa que foi feita com os corretores e a preferência do que eles querem de um incorporador. Muito incrível isso, depois eu Por favor. vou compartilhar com vocês, você vai amar com toda certeza. E as pesquisas, inclusive, tá, tanto dos Estados Unidos quanto Meta-Analytics aqui do Brasil, mostram o seguinte: o corretor, ele é voltado ao dinheiro, então, comissão, tá? Nem tudo é sobre dinheiro, mas Nem todo tudo. mundo quer dinheiro. Exatamente, quase tudo é sobre dinheiro. Quase tudo, vamos ser sinceros. Porque o dinheiro ele nos traz sobrevivência e segurança. E isso é a nossa base, se a gente for falar de pirâmide de Maslow lá, sobre as bases de sobrevivência nossa, o dinheiro está ali, né? O Wi-Fi vem mais embaixo ainda, né? O Wi-Fi ali eu acho que é mais importante que o dinheiro, mas enfim. Quando a gente fala, então, de corretor qualificado, entender também a mentalidade deles. Como que funciona? Dinheiro, ok. Mas se nós estamos oferecendo em comissão a mesma coisa que todo mundo oferece, e aí nós entendemos que o meu produto é o mesmo que o do incorporador vizinho, a minha comissão também, e os incentivos são basicamente os mesmos. Tá? Ok, nós temos essa realidade.
o que o corretor, depois que você está entregando 6% de comissão, bonificação e incentivos parecidos com o da concorrência, e você está entregando um preço muito parecido com a concorrência, qual seria a coisa que mais chamaria a atenção do corretor? Similar com os seus... O produto, Não, a relação. também não. Então não sei. A facilidade de vendas. Quando você está entregando exatamente a mesma coisa que o concorrente, sabe o que as pesquisas mostram que o corretor quer? Facilidade, um produto que vende rápido. Aí sim, produto, você falou sobre produto, né? Mas é sobre a velocidade de vendas do produto, não sobre o produto em si, o produto arquitetônico, tipologia ou benefícios do produto. É sobre, ok, a Pax está oferecendo a mesma coisa que as outras. Qual produto vende mais rápido quando a gente fala de mercado? Quando você diz assim, corretor, aqui a gente oferece 6%, tá? Dá treinamento, a gente faz a mesma coisa que todo mundo. A diferença, corretor, é que o meu produto está validado pelas pesquisas que nós fizemos. Inclusive, a nossa velocidade de vendas é a maior. E aí, o que você quer? Você quer vender da concorrência, que vai levar 8, 9 meses, e, inclusive, as pesquisas mostram que os produtos acima ali de 4 milhões, vamos botar 3, 4 milhões, está levando em torno de 8, 9 meses para vender. E aí, se você pega e diz para o corretor, corretor, você quer vender o do concorrente, que está levando 8, 9 meses para vender, ou você quer vender o meu, que vende mais rápido e eu te entrego a comissão mais rápida? Hoje, então, vindo nessa questão de como está os autopadrões, uma média de tempo de conversão junto ao corretor, você disse que é uns 8 meses. Desde que o lead entra na base, o corretor traz na construtora e assina o contrato. 6 meses. Estava numa média de 6 meses, em algumas regiões aqui de Santa Catarina estão chegando a 8, 9 meses Isso para um ticket de 4 milhões e pouco. para cima. E hoje, dentro do método Coapseed, né? Tem alguma ação que poderia ajudar a reduzir esse tempo? Porque daí é menos tempo que o corretor está gastando, é menos, né? Querendo ou não, a gente sabe que esse tempo de conversão, a gente, então, eu tenho que vender tantos por mês. Então, para eu vender em janeiro, eu tenho que começar lá em... Não vou falar um mês, porque senão eu vou falar errado. Mas eu quero vender ali em julho, eu tenho que começar... Então, Lá em... como que eu vou começar a planejar isso para chegar e tipo, ter essa redução, porque senão eu tenho que planejar com muita antecedência. E aí eu não sei se daqui 8 meses o mercado não vai ter uma pandemia e vai parar tudo. Exato. E aí entra novamente, vai ser repetitivo, mas comunicação. A comunicação no final. Hoje, o cliente que mais fecha rápido, ele entende que as informações são claras. Então, o corretor ele tem que entender muito bem do que ele está passando. Então, ele precisa falar, sim, não só de produto, mas ele precisa falar de rentabilidade, de investimento, ele precisa falar a língua. Então, comunicação é a primeira chave que vai fazer ele vender mais rápido. Se está levando 8, 9 meses para a maioria dos corretores venderem, a maioria dos corretores estão despreparados. Não deveria levar 8, 9 meses. É falta de argumentação, é falta de comunicação. Então, se você usa esse método para fazer as perguntas certas e traz as informações certas, fecha mais rápido. Então, se eu perguntar para o meu cliente, é para morar ou para vender? É para morar ou para investir? É para investir. Legal. Então, eu não vou ficar focando tanto em atributos. Eu vou focar em rentabilidade e valorização. É para família? É para solteiro? É para quem isso aqui? Então, se eu faço as perguntas certas, eu consigo reduzir de 8, 9 meses para 3, 4 meses. Porque eu já entendi o que ele quer ouvir. E quando a gente fala o que a pessoa quer ouvir, não é muito mais fácil de se comunicar, de se relacionar? Então, quando a gente fala de relacionamento bem de incorporador com corretor, é ouvir o que o corretor precisa saber. O corretor tem que falar o que o cliente quer saber. Pronto. É basicamente uma pirâmide de informações, né? E o que fez você querer transformar esse método que tu estudou em um livro? Sinceramente, É. foi muito louco esse dia. Eu tinha voltado do trabalho, tava cansada. Aí eu tinha um tempo livre para fazer, aí decidi escrever um livro. Foi muito louco esse dia. Alguns meses atrás eu resolvi fazer uma meditação. E assim, meditar mesmo. É muito incrível que quando nós estamos em total estado de vulnerabilidade, a nossa mente, ela se conecta com o que a gente precisa.
nós, seres humanos, temos a estar com a mente muito cheia, né? Nós estamos falando sobre isso. E quando nossa mente está muito cheia e o nosso ego está voltado a coisas que a gente precisa ligado à sobrevivência, que é dinheiro e tudo mais, dificilmente nós conseguimos ter as informações e as soluções e os resultados. Eu cheguei no momento que eu fiz uma meditação que durou umas 3 horas. Foi assim, incrível, tá? Eu Transcendental. quase fui para outro universo. Eu tava assim, Buda tava lá e disse, ô, me fiz amizade aqui. E tava ele, eu... Só que eu não vi o tempo passar, foram 3 horas, mas assim, foram, né? E nessa meditação eu consegui me conectar com muitas informações que eu não imaginava. Acredite quem quiser, não é sobre religião, nem sobre... É sobre realmente se manter em silêncio e conseguir... Refletir, né? Exato. E aí, pasme, 2 semanas depois dessa... 1 ou 2 semanas depois, tá? Eu sonhei e no sonho eu estava escrevendo todas as etapas, escritas num papel, e eu lia elas. Contexto é isso, isso. Objetivo, ação, e quando eu acordei, e isso foi em setembro de 2024, quando eu acordei, eu lembrava perfeitamente cada etapa escrita. Eu simplesmente peguei o celular e disse, eu preciso agora, que nem você fez com um caderninho aí, peguei e comecei a escrever toda essa estrutura. Disse, não, mas isso aqui é uma técnica, isso aqui é uma técnica, isso aqui é uma metodologia. Se eu aplicar isso aqui, qual mercado que eu posso aplicar? Tá, mas para qual público-alvo? Qual, né, comunicação? E aí eu peguei no final de semana, sentei no computador e comecei a escrever loucamente. E aí chegou então com o livro publicado. E aí, 2, 3 semanas depois daquele sonho, publiquei o livro. 2, 3 semanas? Sim, Caraca, sério. pra quem tá procrastinando, lançar um livro em 2, 3 Que semanas aí. loucura, hein? Pra quem tava lá meditando de boas, né? Foi. Agradecimento ao WeClap, que é um site, uma empresa, em que você pode fazer uma autopublicação de uma forma muito simples. Acho que se não tivesse esse site que ajuda autores independentes a poder publicar e ainda ensina de uma forma simples, uma linguagem simples, acho que eu não teria conseguido publicar assim sozinha em tão pouquíssimo tempo. Então a WeClap me ajudou bastante. Que legal. E, Thaís, quando tu fala assim, eu fiz essas etapas para ajudar um time, né? Vamos botar no time comercial. Chegou, tá abraçando, e aí entra hoje uma pergunta que, cara, eu tô com conexão com os corretores, tem um produto bom, e aí tu também falou sobre, mas às vezes o meu concorrente não fala se ele tá indo bem, se ele não tá indo mal. Nesses momentos que tem um produto bom, não tá vendendo, né? O incorporador tem um baita de um lançamento, mas não tá vendendo, e ele tem bastante corretor na carteira. O problema ali tá na comunicação, tu falas, né? Nesse sentido, daí tem até aquela rixa que a gente diz, porque a incorporadora fala que o problema é o corretor. O corretor fala que o problema é o produto, é a forma como aceita. Aonde que está o equilíbrio? Aonde que está o problema? Tem problema? Ou ambos estão no problema? Qual a tua visão sobre isso? Tem problema. O problema está nas duas partes. Uhum. A pessoa sendo imparcial, né? Vamos ser Estou no meio, imparciais. não vou arranjar Tô treta. no meio, meu Deus. Não, mas brincadeiras à parte, o problema está dos dois lados. Uhum. Primeiro, nós entendemos que o corretor, ele não é um funcionário. Ele não ganha salário. Então, existe... E aí a gente volta para a pirâmide de Maslow, que existe uma questão de sobrevivência, né? Falando da maioria dos corretores. Eles precisam vender para receber dinheiro. Então, no momento que o corretor, ele não é funcionário e ele precisa vender para receber dinheiro, nós entendemos que ele vai focar no que for mais rápido, mais fácil, mais interessante, tá? Então, vai vender de qualquer forma. Se o seu produto não chamar a atenção do lead daquele corretor, o que ele vai fazer? Vai descartar e vai pegar o produto da concorrência. E vice-versa. É isso que vai acontecer. Então, a gente precisa entender que isso não vai mudar. O corretor não recebe um salário mensal. Então, ele vai focar no que for mais rápido. Não adianta mudar essa realidade. A gente pode ficar indignado com isso, mas como assim? Poxa, mas eu entreguei um lead muito bom, de repente o corretor até pegou o meu lead
e ainda vender um produto da concorrência do meu lead, isso vai acontecer. Nós estamos falando de sobrevivência. Todo ser humano que olha para a sobrevivência, para a necessidade, ela vai fazer o que for necessário para isso. Infelizmente, eu não concordo, não apoio, mas isso acontece. Esse é um comportamento dos corretores, da maioria deles, e a gente precisa entender essa realidade. Ponto. Incorporador. Incorporador quer sim que o seu produto seja vendido por ele ser incrível, por ser maravilhoso e por ter um mercado lá que vai comprar. Ok. Só que a maioria das vezes, Ana, o incorporador, ele não está dando as informações como o corretor precisa na hora que ele precisa. E isso tem acontecido com a maioria das incorporadoras. Em pesquisa, nós fomos analisar também isso com os corretores. A maior queixa dos corretores com os incorporadores não é produto, não é preço e não é nem condição, tá? É ter uma comunicação rápida. É quando ele entra em contato com você, ele entra em contato com a gerente de parcerias, com o gerente comercial, e a pessoa demora 2, 3, 4, 5, 6 horas para responder. E quando o corretor diz, poxa, mas eu preciso que você responda sobre a tabela de venda, sobre a negociação, senão eu vou perder esse lead. Porque esse lead, adivinha, ele está conversando com outros 5 corretores. Então, existe sim uma questão de o corretor, ele precisa vender o quanto antes, mas o incorporador precisa responder o quanto antes também. E precisa das informações muito acessíveis. A gente sabe que, e eu falo isso, a DWV ajuda muito nisso, quando é dar essas informações estruturadas, bonitinhas, mas a gente sabe que o incorporador também precisa responder rápido, precisa atualizar a tabela de vendas rápido, precisa passar informações. No final, a velocidade de vendas, que é o VSO do incorporador, é tão importante para você quanto é para o corretor. Então, existe uma falha em ambos os lados. O corretor, que ele vai vender de qualquer forma, de qualquer jeito, pensando na velocidade da comissão e do pagamento que vai entrar, e o incorporador precisa entender que ele tem que ter uma velocidade para entregar as informações de forma clara e rápida. Se isso não acontecer, você vai perder o corretor. Não importa se a comissão seja boa. No final, se a comissão é boa, se o produto é o mesmo, se a margem é a mesma, se a bonificação é a mesma, o corretor vai escolher quem responde mais rápido, porque ele entende que quem responde mais rápido é quem vai facilitar numa venda mais rápida para ele. Quando a gente tem uma estratégia, né? A estratégia daqui de dentro é o funil, aí passa, é abastecer os corretores. Quando insistir nessa estratégia, deixa de ser persistência e passa a ser um erro. Qual estratégia você fala? Por Só exemplo, a estratégia que, vamos captar bastante corretores, vamos abastecê-los, vamos ir uma vez por semana lá, e aí, se ele manda, eu tenho 30 minutos para responder ele no máximo. Essa é a nossa estratégia, né? O relacionamento é o primeiro lugar. Em que ponto, se essa estratégia não dá certo, passa a ser um erro e não persistência? Tipo, qual é o tempo de conversão para uma estratégia do comercial que seria essa que tu falou, tem uma estrutura ideal, vou testá-la. Por quanto tempo é um tempo de conversão ideal para que ela dê esse resultado e não deixe, agora é um erro ficar vou persistir aqui se não me dá entendi, resultado. Deu para entender? entendi. 3 meses. 3 meses. 3 meses é um tempo ideal para vários tipos de estratégias que você pode fazer dentro da incorporação, sem ser vendas, pode ser marketing também. Às vezes um anúncio pago que não está performando, você precisa esperar um pouco de tempo. 3 meses tende a ser o ideal, tanto que a gente fala muito sobre estratégias de negócios, né, trabalhar por quarter, por exemplo, né, Q1, Q2, Q3, Q4. Testar isso por 3 meses, se não funcionar, refaz alguma coisa. E aí, para refazer, a gente precisa identificar onde que está o problema mesmo. Ó, eu fiz a estrutura ideal, que o meu corretor disse que precisa. E a gente implementou inteligência artificial, todas as funcionalidades, a melhor comunicação do mundo, né? um PDF lindo, minimalista, que está agora falando a comunicação do ICP do meu público-alvo. Se você está testando esse mundo ideal por 3 meses e não funcionou, tem algum problema nesse processo e a gente precisa identificar. E aí é uma questão de PDCA também, né? O que é PSI, PSA, PDSA? PDCA é uma metodologia de planejar, estruturar, executar
e aí depois você identifica onde está o problema. Plan, de planejar, né? O A de ação, acho, PDCA, plano, direcionamento, não lembro agora, tá? Mas a gente chama de planejamento, execução, direcionamento, e aí você revisa o problema, né? Depois eu vou pegar isso com mais facilidade. Mas fazer o PDCA é isso, é você, depois do planejamento e de executar esse planejamento, e dentro de 3 meses ele não funcionar, a última etapa é analisar todos os pontos, entender onde está o elo fraco e corrigir, porque aí você não precisa reestruturar o projeto inteiro, você faz um PDCA, que é, ok, já planejou, já fez o mundo ideal, executou, deu certo, mas onde que deu certo e onde deu errado? Existe algum gargalo ali, e aí você precisa identificar só o gargalo e mudar só o gargalo. Não reestruturado. Porque, exatamente, o problema não está na reestruturação. E quando a gente fala de ter que fazer uma estratégia diferente, esse é o maior erro das empresas, não é dos incorporadores, mas das empresas, é tentar um planejamento novo e quando o planejamento não dá certo, pensa que o problema não foi tudo. É como um prédio cair e você dizer, ah, não, mas o problema foi do prédio inteiro, ou do engenheiro. Não, foi a fundação, foi um pilar. Exato, e aí você vai identificar, tá, mas onde estava o problema? Gente, de acordo com a nossa análise, foi a fundação. Pronto, então você pode fazer todo esse produto igual, você só não faz a fundação. Deixando claro que nenhum prédio da Pax cai, todos os projetos são bem Tá? pensados antes para não cair nenhum prédio. Thaís, indo já direcionando para o final, eu queria, como tu tem esse estudo de mercado, Thaís, dentro da plataforma, que também faz esse, principalmente o mercado imobiliário aqui do litoral de Santa Catarina. Primeiro, o mercado imobiliário, quando a gente fala agora de incorporadores, principalmente, os incorporadores estão indo para onde os dados estão e onde a tecnologia está. Antigamente, os incorporadores, as construtoras, iam de acordo com o que vendia mais rápido, melhor, e de acordo com o que a imobiliária queria. Hoje, o mercado é baseado em tecnologia, inovação e informação. Então, agora, o mercado está indo para a inteligência. Para uma das primeiras vezes no mundo, o mercado de incorporação imobiliária está indo para a inteligência de dados. A gente nunca teve isso. Hoje, a maioria dos incorporadores, eles estão investindo milhares em pesquisas, estão analisando dados, estão pedindo BI. Hoje, O que é um BI? um BI é o painel de controle. Eu gosto de chamar de painel de controle. Assim como um piloto de avião, vamos supor ali, o capitão, a pessoa está lá no avião e ela precisa de um painel de controles para entender como que está o funcionamento do avião. O BI, que é o Business Intelligence, a gente usa essas palavras em inglês, mas tá Podia ter facilitado, né? O podia, marketing né? tem uns termos aí que eu acho bem complicado. Desnecessário. Então, a gente chama de BI, o Business Intelligence, que é inteligência de mercado. E aí, hoje, para olhar para a inteligência de mercado, é olhando números e dados, que é como se fosse o painel de controle do avião. Então, a maioria dos incorporadores, tanto os novos, tá? Os novos, que são a concorrência, eles já estão vindo com a cultura de dados. Esses incorporadores que estão começaram há 1, 2 anos atrás, eles pedem dados, eles querem informações, eles não estão se direcionando às cegas. Esses são os concorrentes. E os mais antigos, agora que estão tendo dificuldade de vender, eles estão buscando a mesma coisa. Tá, mas o que o mercado diz? Como eu sei que o meu mercado quer o meu produto? Pesquisa de mercado, inteligência de mercado, informação, dados. Vamos saber se aquele seu público-alvo que quer uma moradia com mais qualidade e está focado no seu propósito, qual produto que essa pessoa quer? Então, hoje, o futuro e o mercado imobiliário está indo em direção aos dados, à informação. Os dados são o novo petróleo. Se você pega essas informações, interpreta e usa a seu favor, você consegue direcionar qualquer produto para o seu público-alvo, para o seu cliente, e vende. Como tu começaria a fazer esse mapeamento? Ver o que está sendo lançado, quantos quartos, qual é o tipo de conceito,
quais seriam os dados importantes, assim, para definir essa estratégia? Então, existem pesquisas quantitativa, qualitativa e vocacional, e aí depende muito em que momento que você está. Se é um momento de, né, estudo de viabilidade, para ver se o produto é interessante, se é um desenvolvimento de produto. Poxa, Thais, eu preciso desenvolver o meu produto. Então, você precisa entender se é uma pesquisa vocacional, que é a vocação daquele terreno, qual que é a vocação, qual que é o público-alvo que já está ali, que está buscando, e aí é o desenvolvimento daquele produto. Agora, você já tem um produto, precisa entender ali de uma forma um pouquinho mais de qualitativa e quantitativa. Quantas pessoas, qual que é a demanda reprimida? Quantas pessoas estão buscando o meu produto? Legal, tem quantidade. Eu sei que dentro dessa área existe uma quantidade de 200 pessoas buscando esse produto por ano. Ou seja, eu posso fazer esse produto, eu tenho pessoas procurando, tem demanda reprimida. Quantidade. Ok. Qualidade. Agora eu preciso entender também comunicação, entender o que essas pessoas buscam no meu produto. Então, a pesquisa depende do momento que você está na incorporação. Se é um momento de desenvolvimento de produto, se é um momento de validação de produto ou de comunicação. Pode ser uma pesquisa vocacional, quantitativa ou qualitativa. Indo para um bate-bola final, então, eu vou fazer aqui 5 perguntinhas para você responder brevemente. Ok, vou tentar. Um erro comum em vendas imobiliárias. Um erro comum em vendas imobiliárias: focar demais em metro quadrado. Aqui a gente não vende mais metro quadrado, já deixando bem, né? Uma verdade desconfortável sobre o mercado. É para ser desconfortável? Achismo. Achismo é o maior tiro no pé que existe. As pessoas estão fazendo as coisas achando que é o caminho certo. Tira o achismo que você consegue resolver. Um erro que custa caro e ainda é comum. Para o incorporador? Incorporador e corretor. Para o incorporador, o achismo. Para o corretor, não estudar. Não estudar o quê? Não estudar o mercado, não estudar o público-alvo, não estudar comunicação. Ele precisa ter certeza quem é o público-alvo, o que gosta e qual linguagem vai usar. Estudar. Uma decisão estratégica que muda tudo. Ler o cliente. O mercado é rei. O mercado é rainha. Um conselho direto para quem quer vender mais agora. Estude sobre investimento e finanças. Se você souber a língua do dinheiro, do mercado financeiro, você vai utilizar isso independente do produto que venda. Thaís, eu vou dizer que foi um podcast muito legal, acho que foi muito rico, já deu 1h24. Meu Deus, passou muito Então, rápido. ele já estava aqui, ó, já deu 1h15, já deu 90 minutos. Não, 90 minutos não, já deu 50 minutos. Mas, Thaís, vou deixar um espaço aberto para você falar só sobre você, sobre onde encontrar o teu livro, aonde encontrar a Thaís. Enfim, se apresente e venda o seu peixe, se comunique com o público. Agora é o momento do merchan, né? Bom, primeiramente, meu nome é Thaís Malessa, vocês vão me encontrar no @thais.malessa, tá? É com THYS. Além do sobrenome, meus pais gostam de que a gente erre meu nome, tá tudo bem. Não é Melessa, é Malessa. Malessa, Malessa, mas é isso mesmo. Então vocês vão me encontrar lá. Eu sou consultora de estratégias comerciais, principalmente dos incorporadores hoje, mas também eu dou treinamento, aula, desenvolvimento, o que for, para corretores, para incorporadoras, para times. O meu trabalho é em cima de resultado e performance. Eu acho que nós temos tudo que a gente precisa hoje em dia, recursos e informações. E o meu propósito, assim como a Pax tem o seu propósito, o meu propósito é poder trazer esses recursos, essas informações e desenvolver as pessoas. No final, Ana, eu quero que todo mundo venda. Eu quero que o incorporador venda, eu quero que o corretor venda. Eu quero muito que o corretor venda muito da Pax. Muito, muito, assim, por favor, venda, entendeu? É o que eu mais quero. Então, essa rixa entre corretor, entre incorporadora, assim, ó, vamos acabar com isso? Todo mundo quer sair ganhando? Então, vamos lá, gente, vamos. O que que vocês precisam? Me fala, o que que vocês precisam de informação que a gente dá? O que vocês precisam? Treinamento? Comunicação? Ajuda? Vamos lá, a gente dá. É só falar que a gente entrega. A gente vê tantos setores que são tão entrelaçados, se apoiando, e às vezes a gente ainda vê, corretor, né, em disputa com o corretor, ou o cliente ainda não confia na incorporadora, não confia. Só querendo ou não, é essas parcerias. Claro, eu estou excluindo aqui qualquer outra pessoas de má fé.
né? Estou falando de pessoas sérias que querem crescer, trabalham seriamente com parceiros e tudo mais, mas realmente a gente precisa dessa parceria, né? Eu acho que nada se faz sozinho, né? Eu acho que uma das coisas que eu também mais falo é não adianta eu querer construir os melhores produtos, os melhores projetos, se eu não tenho pessoas boas para vender. Bem como não adianta ter pessoas muito boas vendendo, que querem vender bons produtos, mas não tem esses produtos para vender, né? Então eu acho que essa troca realmente é muito. A gente precisa disso, né? A gente precisa entender de pessoas, e Simon Sinek sempre falou isso. Funcionários são pessoas, clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. E com essa frase a gente fecha esse episódio do Pax Cash. Também quero lembrá-los, então, que lá na nossa plataforma da Unipax, voltada para corretores, já vai ter cursos com a Thaís, também voltadas para essa parte de vendas, né, de processos. E também dá para cortar aí na edição? E também oh meu Deus! E também, então, seguir o @somar, né, que é a nossa vertente voltada para corretor, desenvolvimento de corretor, essa parte de ajudar o mercado a ser cada vez melhor. E também o @Pax Empreendimento, seguir, curtir, compartilhar os nossos vídeos para que a gente pulverize ainda mais informações, principalmente voltadas para o nosso mercado, que é tão dinâmico, tão rico, né, e que eu falo, o pai diz que ele gosta desse ramo porque sempre tem uma coisa nova todos os dias, então realmente a gente tem que estar sempre atualizado, né? Então, mais uma vez, Thaís, obrigada pela presença, obrigada pelo podcast. Acho que daria até para fazer um segundo episódio, porque eu tinha tanta informação ainda para perguntar e foram me cobrando aqui. Mas então, até o próximo PaxCast.